Olá você, bem-vindo à nova série de bate-papos sobre alimentos processados. Nesse quarto episódio dos Caminhos para a Indústria de Alimentos Processados, vamos conversar sobre o terceiro caminho, a mudança da pirâmide etária no Brasil. Como você já sabe, os links para os dados utilizados na confecção desse episódio estão na descrição do vídeo. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. No episódio de abertura da série, apresentamos os 3 principais pontos de atenção para os próximos anos para a indústria de alimentos no Brasil. Primeiro, a necessidade do aumento da participação do Brasil no comércio internacional. O segundo, a necessidade do aumento da participação da comanufatura na indústria de alimentos processados. E o terceiro, que é o aumento da população idosa no Brasil. Como podemos observar nesse gráfico do slide com dados da Organização das Nações Unidas, a população do mundo está envelhecendo. Por exemplo, a esfera laranja, que é a China, em 2015, a China já possuía mais de 200 milhões de idosos. E a Índia, a esfera marrom, computava mais de 110 milhões de idosos. A questão é a taxa de crescimento dessa população idosa estimada até 2030, que para a China é de 71% e para a Índia é de 64%. Então, em 2030, nós teremos mais ou menos 340 milhões de chineses idosos e 180 milhões de indianos idosos. Isso é mais ou menos 520 milhões de pessoas, que é mais ou menos 2,5 vezes a população atual do Brasil. Como forma de comparação, a gente pode olhar o Japão, que é a esfera amarela, que em 2015 tinha uma população na ordem de 40 e poucos milhões, 42 milhões de pessoas idosas, que eram 33% da sua população, mas a estimativa de crescimento dessa população idosa é de apenas 7% até 2030. Interessante observar o Brasil, que é a esfera verde, que ela possui a maior taxa de crescimento esperada de população idosa até 2030. É a mais alta do grupo, é 76%. Nesse próximo slide, nós podemos visualizar mais facilmente esse crescimento projetado para a população idosa no Brasil. A população total do Brasil em 2015 era de 208 milhões, sendo 24 milhões ou 12% de idosos. A expectativa é que em 2030 a população total do Brasil seja de 228 milhões e tenhamos 42 milhões de pessoas idosas, ou seja, 19% da população total. Então, fica muito nítido que a população total brasileira se estima que cresça em torno de 9% entre 2015 e 2030 e a população idosa no Brasil cresça astronômico 76%, que é quase dobrar a quantidade, né? Conforme nós já apresentamos no primeiro episódio da série, os diagramas de distribuição etária da população produzidos pelo IBGE deixam muito clara essa mudança ao longo das décadas, né? As principais razões são a redução da taxa de natalidade e o aumento da longevidade da população brasileira. Então, assim, nos extremos, em 1980 nós vemos uma pirâmide perfeita com uma grande base de crianças e jovens e um topo pequeno de idosos. Em 2040, o diagrama eu deixo para vocês a interpretação e a conclusão. Não precisa ser um gênio para perceber essa mudança. Basta dar uma voltinha pelo centro do Rio de Janeiro, ou centro de São Paulo, ou qualquer outra cidade do Brasil, para você perceber o aumento da população idosa, né? Hoje, eles já são 30 milhões de brasileiros. Isso é mais ou menos a soma da população dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Paraná. ou então 3 vezes a população de Portugal.
Esse grupo de consumidores com idades acima de 60 anos já são reconhecidos nos países desenvolvidos como The Grey Power, ou a força dos grisalhos. Pesquisas indicam as demandas e as preocupações desse grupo. Eles buscam poder ter uma vida plena, com vitalidade, saúde e vigor físico, continuarem independentes, exercendo atividades produtivas e também aproveitar o maior tempo livre, mantendo uma boa aparência. A autoestima é importante. As preocupações desse grupo estão diretamente relacionadas aos seus desejos. Então, 67% se preocupam em manter a capacidade de raciocínio e clareza mental, 63% se preocupam com a saúde osteomuscular, 62% com o risco de desenvolver câncer e mais de 60% têm preocupações com a visão e com a saúde cardíaca também. Essa massa de consumidores tem necessidades e desejos específicos que as empresas precisam reconhecer e utilizar no desenvolvimento de produtos. É a denominada economia prateada, ou Silver Economy. Observamos nos slides alguns dados que são revelados por diferentes institutos de pesquisa sobre esse grupo de consumidores no Brasil. 71% são financeiramente independentes. Eles são responsáveis por mais de 400 bilhões de reais por ano de movimento na economia e gastam entre 26% e 30% da sua renda nos supermercados. Outros dados vocês encontram nos links na descrição desse vídeo. Então, o desafio é desenvolver produtos que ofereçam as funcionalidades buscadas com os aspectos nutricionais necessários, utilizando os canais convenientes, comunicação atrativa e, importantíssimo, uma precificação coerente para um consumidor brasileiro. Então, voltando ao básico, pode-se começar uma avaliação fundamentalista do marketing mix, dos 4 P's relacionados aos 4 C's da estratégia orientada ao cliente, como mostra no slide: produto cliente, prazo conveniência, preço custo para o cliente, promoção, comunicação. O primeiro P do Marketing Mix é o P de produto ou foco no cliente. O grande desafio da indústria é aliar o conceito de produto nutracêutico a produto indulgente. Um bom exemplo de nutracêutico indulgente é a linha Boost da Nestlé, que agrega nutrição e suporte imunológico. Outro produto que tem feito bastante sucesso é o Meritene Mobilis, também da Nestlé, para mobilidade, articulações e ossos. No conceito de produto total, é importante compreender algumas das limitações desses consumidores. Por exemplo, deficiências visuais. Então, o design da embalagem é fundamental. Uma identificação visual clara, cores bem definidas, com as informações nutricionais relevantes bem apresentadas, como, por exemplo, a linha Whey da Piracanjuba ou na linha de sorvetes da empresa americana Gênesis Splendid. Ainda sobre o design da embalagem, é importante atentar para o volume da embalagem direcionado para monoporções, ou seja, o menor consumo pelo idoso, e também para ser fácil o transporte, menos pesado para ele. O formato da embalagem deve ser de fácil pegada, que não escorregue na mão, tem que ser ergonômico. O sistema de abertura e selagem das embalagens também deve ser adequado à força e às limitações dos movimentos. Então, bons exemplos são as linhas de Smoothie da Inocente, que tem tampas grandes, de fácil abertura, e no suco Trop 50 da Tropicana, que tem um lacre em L de fácil manuseio. O segundo P de marketing é o P de praça ou conveniência. No caso de alimentos processados, estamos falando principalmente de supermercados e mercados. Então, 65% dos idosos consideram a ida ao mercado como um passeio, então uma atividade de lazer. Então, as compras online, apesar de convenientes, desinteressam quando eles não têm alguma impossibilidade de fazer essas compras presencialmente.
O ponto mais comentado por esses clientes está na necessidade de se melhorar a gentileza no trato e na paciência no atendimento no supermercado, indicando que as empresas varejistas deveriam investir nisso no treinamento de seus funcionários. Outro ponto é o posicionamento dos produtos nas gôndolas. Prateleiras muito altas ou muito baixas são de difíceis acessos por esse consumidor. Soluções simples, né? Como, por exemplo, acoplar uma lente de aumento no carrinho que facilita a visualização das embalagens, dos rótulos das embalagens, é considerado por eles bastante interessante, é simples e barato. Outra preocupação é o layout das lojas para a facilidade da acessibilidade dos carrinhos de compra. E por último, e com toda certeza, a conveniência das compras serem entregues depois no domicílio do idoso, né? Essa logística hoje em dia é fácil para qualquer mercado, até de bairro, né? Através de uma parceria tipo mercado Uber. O terceiro P do Marketing Mix é o preço ou custo para o cliente. A adequada precificação para os produtos para esse grupo de clientes é fundamental. As indústrias têm que ter um cuidado especial nessa precificação, porque a média desse consumidor é de baixa capacidade financeira, ou seja, em média esse consumidor tem baixo poder aquisitivo. Só reforçando o comentário, a média do valor de aposentadorias no Brasil é da ordem de R$ 1.680 por mês. Pouco, né? O quarto P do Marketing Mix é o P de promoção ou de comunicação com o cliente. Como então vender para esse grupo de consumidores confiança e vitalidade? As pessoas geralmente não gostam de ser lembradas como sendo frágeis ou como tendo algum problema de saúde. Então, é evitar aquele marketing antigo cheio de clichês. As empresas de alimentos devem associar os seus produtos à manutenção natural da energia, da vitalidade, das atividades produtivas e do prazer e da indulgência. No que diz respeito a campanhas de marketing de sucesso, a indústria de alimentos faria bem em observar o que a indústria de cosméticos tem feito nesse sentido. A L'Oréal, por exemplo, usa modelos de diferentes idades para comercializar o mesmo produto. Essa abordagem de marketing de tamanho único é bastante interessante, visto que ela atrai os idosos, que não estão muito longe do que atrai também uma população jovem. Lembrar, os millennials são muito focados na sua saúde e querem começar desde cedo a se cuidarem. Portanto, eis aí uma mensagem intergeracional que as marcas podem se utilizar nas suas estratégias de comunicação. Chegamos ao final desse episódio. Espero que você tenha gostado. No próximo episódio, nós vamos iniciar uma nova série de bate-papos. Vamos conversar sobre a demonização dos alimentos processados, que tem sido intensificada por celebridades, por um marketing pseudocientífico com grande exposição na mídia e gerando desinformação para a população. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.